Farmácia hospitalar. A farmácia hospitalar é a unidade clínica administrativa e econômica dirigida pelo profissional farmacêutico, onde se desenvolvem atividades ligadas à produção, ao armazenamento, ao controle, à dispensão e à distribuição de medicamentos e correlatos às unidades hospitalares, bem como a orientação de pacientes internos. Os objetivos básicos da farmácia hospitalar são desenvolver em conjunto com a Comissão de Farmácia Terapêutica ou similar a seleção de medicamentos necessários ao perfil assistencial do hospital, contribuir para a qualidade assistencial prestada ao paciente, promovendo o uso seguro e racional de medicamentos e correlatos, estabelecer um sistema eficaz, eficiente e seguro de distribuição de medicamentos, implantar um sistema apropriado de gestão de estoques, fornecer subsídios para avaliação de custos com assistência farmacêutica e para elaboração de orçamentos. Funções da farmácia hospitalar: seleção de medicamentos e correlatos necessários ao hospital, aquisição, conservação e controle dos medicamentos selecionados, estabelecendo níveis adequados para aquisição por meio de um gerenciamento apropriado de estoque. O armazenamento dos medicamentos deve seguir normas técnicas para preservar a qualidade dos medicamentos. Manipulação, produção de medicamentos, seja pela indisponibilidade de produtos no mercado, para atender prescrições especiais ou por motivos de viabilidade econômica. Estabelecimento de um sistema racional de distribuição de medicamentos para assegurar que eles cheguem ao paciente com segurança, no horário e na dose adequada. Implantação de um sistema de informação sobre medicamentos para obtenção de dados objetivos que possibilitem à equipe de saúde otimizar a prescrição médica e a administração de medicamentos. O sistema deve ser útil na orientação ao paciente, no momento da alta ou nos tratamentos ambulatoriais. Distribuir medicamentos por dose unitária e ou individualizada para todas as unidades de internação e unidades de apoio propedêutico. Manter e controlar estoque padrão de medicamentos e produtos farmacêuticos utilizados na unidade de internação. Manipular soluções desinfetantes e distribuí-las na diluição de uso para todas as unidades. Preparar, aditivar e controlar a qualidade das soluções de nutrição parenteral. Fracionar formas sólidas e líquidas para o uso oral e ou parenteral, necessárias à pediatria, unidade neonatal e pacientes especiais. Controlar a qualidade dos produtos manipulados e adquiridos, da matéria-prima e do material de envase utilizados nas preparações manipuladas no hospital. Manter central de abastecimento farmacêutico e executar as atribuições e tarefas inerentes ao controle fiscal e contábil, necessários à prestação de contas do hospital. Controlar, de acordo com a legislação vigente, medicamentos que podem levar à dependência física e ou psíquica ou que provoquem efeitos colaterais importantes. Funções do auxiliar de farmácia hospitalar: prestação de apoio à equipe de enfermagem, preparação de medicamentos, fracionamento e diluição, organização dos medicamentos dentro da farmácia, esclarecimento de dúvidas sobre o uso de uma determinada medicação, preenchimento correto de receita de medicamentos controlados, recebimento de novos medicamentos e etiquetação dos mesmos. Padronização de medicamentos. Entende-se padronização de medicamentos a constituição de uma relação básica de produtos que atendem aos critérios propostos pelo Ministério da Saúde. Ferramenta utilizada no processo de uso de medicamentos para assegurar o uso correto dos medicamentos e garantir a economia de recursos sem interferir na qualidade. A padronização de medicamentos tem como objetivos principais a otimização de atendimento ao paciente através da seleção racional de medicamentos, a garantia da segurança na prescrição e administração do medicamento, reduzindo a incidência de reações adversas, a disciplina do receituário e uniformidade da terapêutica para o estabelecimento de protocolos criteriosos, a redução do custo da terapêutica sem prejuízos para a segurança e efetividade do tratamento, a diminuição da quantidade de produtos, a redução dos custos com estoque de medicamentos que apresentem o mesmo fim terapêutico, a agilidade na prescrição médica e no serviço da enfermagem, o uso exclusivo do medicamento que tenha valor terapêutico comprovado, a redução dos índices de erro de medicamento, a redução do número de fórmulas e formas farmacêuticas, melhoria de comunicação entre farmácia, equipe médica, profissional de enfermagem e seções administrativas, assim como a simplificação das rotinas de aquisição, armazenamento, dispensão e controle. Fatores que influenciam na padronização de medicamentos. Características de atendimento.
As características de atendimento de cada hospital determinam fortemente o tipo de padronização. Formas farmacêuticas. Devem ser compatíveis com as características da instituição. Hospitais que tratam crianças e recém-natos devem possuir, em sua padronização, produtos em formas que facilitem a sua administração e reduzam a possibilidade de erros de administração. Apresentações. A PM deve determinar a apresentação dos produtos normatizados para o uso em formas e embalagens que contribuam para a diminuição de erros, facilite dispensão, armazenamento, manuseio e fracionamento, evite uso inadequado, minimize contaminações e garanta menores preços. Especialidades médicas na organização. Os produtos de acordo com os grupos terapêuticos, as classes e as subclasses terapêuticas devem ser adquiridos preferencialmente para o tratamento dos pacientes internados, em princípio, em ação de patologias associadas às especialidades médicas da organização. Sistema de distribuição. A modificação ou implantação de um sistema de distribuição depende da disponibilidade de equipamentos para fracionar e da mão de obra, assim como da infraestrutura do serviço de farmácia, para garantir o fornecimento do medicamento certo no horário determinado. Observação. A padronização de medicamentos está sempre sujeita a questionamentos. Para a inclusão ou exclusão da padronização, a farmácia deve ser chamada a apresentar monografias sobre os produtos, juntamente com uma descrição dos efeitos das mudanças propostas em relação à qualidade, custo e eficácia ou ineficácia da terapia. Medicamentos não padronizados. As normas para aquisição devem ser definidas no emprego dos critérios de padronização. Deve-se solicitar que seja comprovada a absoluta necessidade de aquisição deste fármaco, através de justificativa por escrito, a ser submetida à análise pelos membros da comissão. Aos médicos deve ser exigido o preenchimento de formulários especiais que indiquem as razões para o uso de fármacos não padronizados, acompanhados de assinatura pelos médicos-chefes. Farmacêutico aborda médico informando normas e critérios de padronização de medicamentos e sugere alternativa terapêutica padronizada. O médico acata a sugestão e substitui o medicamento, ou o médico não aceita a sugestão e solicita a compra do item. O farmacêutico indaga sobre a necessidade da padronização. Caso o médico julgue necessária a sua padronização, deve seguir as normas de exclusão da padronização de medicamentos. Sistemas de dispensão de medicamentos. Da mesma forma que uma farmácia pública, uma farmácia hospitalar precisa estar organizada para dispensar adequadamente os produtos que dispõe para pacientes. A escolha da forma de dispensão a ser adotada deve levar em consideração características de cada hospital e os recursos disponíveis para sua implantação. Um sistema hospitalar de dispensão de medicamentos deve ter alguns objetivos importantes, dos quais destacamos: uso racional de medicamentos, redução de gastos com medicamentos, aumentar o controle sobre o uso dos medicamentos, permitindo acesso do farmacêutico às informações do paciente, diminuição dos erros de administração de medicamentos e aumentar a segurança para o paciente. Sistema de distribuição coletivo. Distribuição baseada em reposição de quantidades fixas, solicitada para cada unidade de atenção médica. Essas requisições são feitas em nome de setores, e não de pacientes, gerando total descontrole de uso. Vantagens. As movimentações de estoque são registradas com facilidade. Custo de implantação muito baixo. Baixo número de colaboradores na farmácia. Horário de funcionamento da farmácia reduzido. Desvantagens. Maior quantidade de estoque imobilizado, formações de subestoques. Maior probabilidade de erro na medicação. Requer tempo de trabalho da enfermagem. Aumento dos gastos. Difícil integração do farmacêutico à equipe de saúde. A ausência de opções para intervir de forma oportuna em favor da racionalização da terapia, maior perda por deteriorização, roubo, etc. Sistema de distribuição por doses individualizadas. É o sistema de distribuição baseado na prescrição médica do paciente. Neste caso, a farmácia já recebe as solicitações de medicamentos através de uma transcrição de prescrição médica, feita pela enfermagem, ou mesmo através de um pedido médico, só que sem esquema posológico rígido. Vantagens. A prescrição médica pode ser revisada pelo farmacêutico. Maior controle sobre o material estocado. A farmácia centraliza o estoque. Permite calcular para cada paciente o gasto com medicamentos durante a internação. Redução potencial de erro de medicação. Aumento da integração do farmacêutico à equipe da saúde. Menor quantidade de perdas e desvios. Desvantagens. Aumento da necessidade de recursos humanos e infraestrutura da farmácia hospitalar, tempo integral.
todos os inconvenientes da transcrição das prescrições médicas. Requer excesso de tempo de trabalho da enfermagem, falta de controle sobre a deteriorização, perdas, desvios, etc. Nem sempre há devolução de medicamento não utilizado. Sistema de distribuição por dose unitária. Sistema de dispensão que apresenta inúmeras vantagens em relação aos outros modelos, principalmente pelo controle que proporciona a farmácia, no que se refere ao consumo de medicamentos. Neste sistema, os medicamentos são dispensados de acordo com a prescrição médica, sendo separados e identificados pelo paciente, número do leito e horário de administração. Objetivos: garantir a adequada terapia farmacológica, cumprir a prescrição médica evitando erros, prover o acompanhamento farmacoterapêutico, diminuir erros de medicação, favorecer a correta administração dos medicamentos, dar suporte para a implantação da farmácia clínica, aumentar a qualidade assistencial do paciente. Vantagens: segurança na farmacoterapia otimizada, redução de custos, disponibiliza maior tempo para a enfermagem se dedicar ao paciente e promove a instituição, qualidade. Desvantagem: custo da implementação, embora seja facilmente recuperado a curto ou médio prazo. Investimento em contratação de colaboradores e treinamento. O armazenamento é uma etapa importante para assegurar a qualidade dos medicamentos, através das condições de estocagem adequadas, e inclui algumas atividades importantes, como recepção, ato de examinar e conferir os produtos quanto à quantidade e documentação, estocagem ou guarda, organização dos produtos em áreas previamente definidas, permitindo rapidez e segurança. Segurança, proteção dos produtos contra roubo, perdas e danos. Conservação, manutenção das características dos produtos durante o período de estocagem. Controle de estoque, monitoramento das movimentações e registros de entrada e saída de produtos. Entrega ou dispensão, entrega de produtos de acordo com a necessidade dos pacientes, garantindo condições adequadas de transporte e preservação de identificação até o paciente. Para que o armazenamento funcione da melhor maneira, é preciso que tenha alguns aspectos: estrutura física, estrutura organizacional, estrutura funcional, serviço de manutenção de equipamentos. Recebimento e estocagem de materiais e medicamentos. Recebimento de medicamentos. No ato do recebimento, cada entrada deve ser examinada quanto à sua documentação e fisicamente inspecionada para se verificar suas condições, rotulagem, tipo e quantidade. Se for o caso de recebimento de um produto com mais de um lote de fabricação, ele deve ser subdividido em quantos lotes forem necessários e estocados dessa forma. Os lotes que forem submetidos à amostragem ou os julgados passíveis de análise devem ser conservados em quarentena até decisão do controle de qualidade. Recebimento é o ato de conferência em que se verifica se os produtos entregues estão em conformidade com o que foi solicitado. A área de recebimento deve ser diferente da área de estocagem, devendo ter procedimentos padrões. Nesta etapa, é verificado os aspectos administrativos e especificações técnicas de cada medicamento ou material. Estocagem. Toda e qualquer área destinada à estocagem de medicamentos deve ter condições que permitam preservar suas condições de uso. Nenhum medicamento poderá ser estocado antes de ser oficialmente recebido e nem liberado para entrega sem a devida permissão. Os estoques devem ser inventariados periodicamente e qualquer discrepância devidamente esclarecida. Os estoques devem ser inspecionados com frequência para verificar se qualquer degradação visível, especialmente se os medicamentos ainda estiverem sob a garantia de seus prazos de validade. Medicamentos com prazos de validade vencidos devem ser baixados de estoque e destruídos, com registros justificados por escrito pelo farmacêutico responsável, obedecendo o disposto na legislação vigente. A estocagem, quer em estante, armários, prateleiras ou estrados, deve permitir a fácil visualização para a perfeita identificação dos medicamentos, quanto ao nome do produto, seu número de lote e seu prazo de validade. A estocagem nunca deve ser efetuada diretamente em contato direto com o solo e nem em lugar que receba luz solar direta. As áreas para estocagem devem ser livres de pó, lixo, roedores, aves, insetos e quaisquer animais. Para facilitar a limpeza e a circulação das pessoas, os medicamentos devem ser estocados à distância mínima de 1 metro das paredes. A movimentação de pessoas, escadas, veículos internos na área de estocagem deve ser cuidadosa para evitar avarias e comprometimento ou perda de medicamentos.
A liberação de medicamentos para entrega deve obedecer à ordem cronológica de seus lotes de fabricação, ou seja, expedição dos lotes mais antigos antes dos mais novos. Estocagem de medicamentos de temperatura ambiente. Para os medicamentos que não podem sofrer alterações excessivas de calor, devem ser observadas as seguintes recomendações. O local de estocagem deve manter uma temperatura constante em torno de 15 a 25 graus Celsius. As medições de temperatura devem ser efetuadas de maneira constante e segura, com registros escritos. Deverão existir sistemas de alerta que possibilite detectar defeitos no equipamento de ar-condicionado para pronta reparação. Estocagem de medicamentos refrigerados. São aqueles que necessitam ficar em temperaturas de 2 a 8 graus Celsius. Devem ser estocados em uma geladeira de uso exclusivo para medicamentos, com termômetro especial a ser registrado a temperatura diariamente. Oscilações na temperatura podem causar alterações no medicamento, na forma farmacêutica, desde a embalagem até o frasco ou ampola. Tem medicamentos que possuem o mesmo princípio ativo, mas de laboratórios diferentes, onde um precisa de refrigeração e outro não. O controle de temperatura também deve ser monitorado no mínimo 2 vezes ao dia, através de termômetros de máxima e mínima, preferencialmente digitais e calibrados anualmente. O armazenamento de medicamentos deve seguir sempre as orientações do fabricante quanto à temperatura e umidade. Quando não existir condição ideal, por exemplo, medicamentos que devem ser armazenados entre 8 e 15 graus Celsius, consultar o fabricante sobre a possibilidade de armazenar entre 2 e 8 graus Celsius. Estocagem de medicamentos controlados. Precisam estar em área isolada das demais, somente podendo ter acesso a ela o pessoal autorizado pelo farmacêutico responsável da farmácia. Os registros de entrada e de saída desses medicamentos devem ser feitos de acordo com a legislação sanitária específica, sem prejuízo daquelas que forem determinadas pela própria administração do almoxarifado. Só podem ser dispensados se prescritos pelo médico na prescrição e no receituário de notificação padrão de cada medicamento. Controle de estoque. Estoques são quantidades de produtos mantidos em disponibilidade para serem utilizados de acordo com as necessidades. Tem como objetivo manter informações confiáveis sobre níveis e movimentações físicas e financeiras dos estoques necessários para atender a demanda do hospital. De acordo com cada hospital, é feito o balanço de todos os produtos contidos na farmácia, seja anual ou mensal. Descarte de produtos. O descarte de material ou medicamento deve ser feito quando os mesmos estiverem vencidos ou deteriorados. Deve existir procedimentos descritos para cada tipo de produto descartado, pois os medicamentos não podem ser eliminados no esgoto, pois podem contaminar a água e transmitir bactérias. Os produtos vencidos, antes de ser recolhidos, devem ser mantidos em lugar seguro e identificados para que não sejam utilizados indevidamente. Dispensão. É a principal função da farmácia o atendimento de forma segura e eficiente dos itens necessários para os pacientes e unidades hospitalares. Este processo inicia-se a partir da solicitação dos produtos por parte dos médicos, a fim de suprir a necessidade desses produtos por um determinado período de tempo ou em atendimento a uma prescrição médica. Seja qual for o tipo de dispensão, esta deve garantir rapidez na entrega, segurança, registros, transporte, sistema de distribuição especial, antibiótico e geladeira. Etapa do processo de distribuição e dispensão de medicamentos. 1. Receber e verificar a validade da prescrição. Ao receber a prescrição, o dispensor deve verificar se ela contém as exigências legais, como o nome do paciente, nome dos medicamentos, dose e posologia, duração do tratamento, data da prescrição, assinatura e carimbo do médico. 2. Compreender e interpretar a receita ou prescrições. Ler a prescrição e só dispensar os medicamentos se não houver dúvida sobre o que está sendo escrito. Interpretar corretamente qualquer abreviação usada por quem prescrever. Observar se a dose prescrita é adequada ao paciente. Observar sexo e idade. Executar corretamente qualquer cálculo da dose e efetuar a entrega na quantidade suficiente para o tratamento completo. Conferir o cálculo sempre que possível. 3. Identificação do medicamento. Se a receita estiver correta, o dispensador vai até a prateleira, identifica o medicamento, a concentração, a forma farmacêutica, os aspectos físicos e a embalagem do mesmo. Se após confirmar que todos esses itens estão corretos, ele retira o medicamento da prateleira e parte para o registro da ação. 4. Registrar a ação executiva. Registrar as dispensões é essencial para o controle de estoque existente.
Este controle também é útil caso venha a ocorrer algum problema entre medicamento e paciente. Todas as receitas provenientes do atendimento devem ser em 2 vias. Neste caso, o dispensador retém e arquiva a segunda via, devolvendo a primeira à enfermagem. Em seguida, deve dar baixa na quantidade dispensada do medicamento. 5. Expedir os medicamentos aos pacientes com instruções e orientações claras. Após certificar-se de que todas as especificações estão corretas, o dispensador coloca o medicamento num saquinho e o entrega para a enfermagem, com instruções claras. A dispensão não é um processo simples. Ela exige das pessoas envolvidas habilidade e atitudes específicas, como conhecimento sobre os medicamentos fornecidos, uso comum, dose recomendada, vias de administração, efeitos colaterais, interações, cuidado na armazenagem e habilidade em cálculo. Farmácia do Centro Cirúrgico. O Centro Cirúrgico é um setor localizado na instituição hospitalar, composta por várias áreas interligadas entre si, proporcionando ótimas condições para a realização do ato cirúrgico seguro. A farmácia é responsável pela integridade e pela qualidade dos medicamentos e materiais médico-hospitalares, bem como a distribuição destes para a equipe que atenderão ao paciente. No centro cirúrgico, a farmácia deve estar abastecida e trabalhar de forma que a agilidade seja a grande arma para a dispensão, o controle e a cobrança dos materiais e medicamentos utilizados nos procedimentos cirúrgicos. A dispensão correta é realizada com a retirada do kit pelo médico ou técnico de enfermagem, que ajudará na cirurgia. Fase de atendimento: 1. Antes da cirurgia. 2. Durante a cirurgia. E 3. Depois da cirurgia. Antes da cirurgia: mapa cirúrgico, montar o kit de acordo com a cirurgia do turno, pedido de medicamentos controlados de geladeira, entre outros, pedido de carro de anestesia e do kit da cirurgia, solicitação de produtos consignados. Os kits são montados e armazenados na farmácia. Devem ser lacrados para que se tenha um controle do que foi usado. Deve ser impressa uma folha em 2 vias, uma fica na farmácia e outra com o médico. Durante a cirurgia. Durante a cirurgia, o médico ou o auxiliar vai anotando as medicações e materiais que vão sendo usados. Caso seja preciso algum produto além dos que foram no kit, o auxiliar vai até a farmácia e pede o que for necessário. Todo o material solicitado extra deve ser anotado para controle de estoque e cobrança. Depois da cirurgia. Após o término do procedimento, o auxiliar deve devolver o kit à farmácia, com tudo que não foi utilizado na cirurgia. Cabe ao auxiliar guardar o que sobrou do kit ou refazê-lo para a próxima cirurgia, se assim for possível. É importante ter um controle de estoque para que, na hora de montar os kits, não faltem os produtos necessários. Deve-se fazer os kits em turnos antes do que o previsto para a realização da cirurgia. O carro de anestesia deve ser reposto depois de cada procedimento. Nutrição parenteral. É uma solução estéril que é infundida por via endovenosa através de um acesso venoso, para a administração total ou parcial dos nutrientes necessários à sobrevivência do paciente, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar. É indicada em caso de pacientes que não podem receber alimentos através do trato gastrointestinal. Entre as principais indicações está a doença inflamatória intestinal, pacientes com desnutrição, queimaduras graves e insuficiência hepática. A ANP é um procedimento que pode ser adaptado às necessidades individuais de cada paciente, podendo ser alterado em sua composição na medida da variação das condições do paciente. Quimioterapêuticos são as drogas usadas na terapia do câncer. A quimioterapia é o tratamento de doenças por meio de substâncias químicas que afetam o funcionamento celular. Popularmente, o termo refere-se à quimioterapia antineoplásica, um dos tratamentos do câncer, no qual são utilizadas medicações antineoplásicas. Todos os medicamentos quimioterápicos devem ser preparados em uma farmácia controlada pelo departamento de farmácia. Esta deve possuir todos os itens necessários e uma equipe treinada e disponível durante todo o tempo. Segundo a norma de vigilância, a área de preparo de quimioterápicos deve dispor, no mínimo, de vestuário com roupas adequadas, sala de preparo dos quimioterápicos, local apropriado de armazenamento, recipientes para descarte de vestimentas usadas, equipamento de proteção individual. A decisão de prescrever a quimioterapia deve ser feita por um especialista com experiência adequada. Deve ser feita em formulário de prescrição padronizado, com detalhes do regime e da administração.
Todas as prescrições de quimioterápicos devem passar por clínicos qualificados para assegurar que os cálculos, doses, vias de administração, tempo e programa estão corretos.